Shalom, paz e graça, paz do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus. Eu gostaria, nesse momento, irmãos, com poucas palavras, transmitir aqui um versículo muito importante que nós devemos meditar sempre. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, irmãos. Mandou para nós o maior presente, a qual nós recebemos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para nós a esperança, a fé, a confiança, e disse mais, que se nós fôssemos fiéis até o fim, se nós guardássemos a palavra de Deus e os seus mandamentos, a parte de Deus amou o mundo de tal maneira, se alguém tem dúvida, pegue lá em João, no capítulo 3, e leia. É bom que leia tudo, mas se você quiser ler 3,16, você já vai encontrar. E também o Senhor, Ele quer que nós guardamos a sua palavra. Não quer dizer guardar dentro de um guarda-roupa ou de uma gaveta. Não. É guardar no nosso coração. E guardar os seus mandamentos, os 10 mandamentos também. Que muitos acham que não precisa mais, não há necessidade, porque isso se resume apenas em 2 mandamentos. Não, irmãos. É claro que os 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou são importantes, porque foi o Senhor Jesus que deixou. Mas isso não desqualifica nós observarmos o decálogo, os 10 mandamentos. Não desqualifica, porque está escrito. Se você procurar nas Bíblias mais próximas da original, como a King James, você vai encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 14. Eu não estou aqui com a Bíblia aberta, mas salvo erro diz assim, aqueles que guardarem os meus mandamentos terão direito de entrar na cidade pelas portas e comerão do fruto da árvore da vida. Existem outras traduções, porém esta é uma das mais próximas do original em grego. Todavia, é claro que temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Isso já faz parte de cumprir o mandamento. Porque quem cumpre o mandamento do Senhor, logicamente que ele tem esta obrigação de lavar as suas vestiduras espirituais no sangue do Cordeiro. Eu não quero dizer aqui das leis cerimoniais, que são leis que nós já estamos praticamente livres, porque nós não precisamos fazer alguma cerimônia com um cordeiro, oferecer em holocausto, etc., ou até mesmo sermos obrigados a guardar alguma festa. Não, logicamente que se guardarmos alguma festa judaica, o que mal tem? Não há idolatria nisso. Porém, não é isto, porque o Senhor já cumpriu tudo. A única coisa, irmãos, é que nós temos que ter o Senhor Jesus como nosso Salvador. Logicamente que a lei ela não vai nos salvar, mas ela vai nos aperfeiçoar. Porque você observa uma coisa, todo aquele que cumpriu uma lei dentro de uma empresa ou que é dentro de qualquer instituição, a direção daquela empresa, observando aquele funcionário, vai perceber que ele é um funcionário que cumpre a lei da empresa, as ordens, com muito respeito e dignidade. Não quer dizer que o outro, que às vezes
chega um pouco atrasado, ou aqui um pouco, e talvez não seja muito íntegro naquilo que vai fazer, faz as coisas assim e deixa pela metade para fazer no outro dia, isso não quer dizer que ele vai ser mandado embora, porque às vezes os seus patrões gostam dele e até mesmo fazem vista grossa para isso. Mas nós, irmãos, devemos estar preparados para fazer o que é de melhor para o Senhor. Por isso, irmãos, que eu sempre digo, temos que amar Israel. Amar Israel tem que amar Jesus Cristo, claro, irmãos, mas temos que abençoar Israel. A nação que não abençoa Israel, irmão, ela já está perdendo, porque Deus não se agrada. Porque se foi o próprio Deus que fez uma promessa a Abraão, dizendo para ele sair do meio da sua parentela e peregrinar. Irmãos, imagine, Abraão saiu de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia, apenas porque ouviu uma voz que ele não conhecia, porque até então ele não sabia que era a voz de Deus, mas ele creu, por isso ele é chamado o pai da fé. Irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo é maior do que Abraão. E o Senhor Jesus Cristo também, irmãos, ele nasceu em Belém da Judéia. Olhando para a nacionalidade humanamente, o Senhor sim, o Senhor Jesus Cristo era um judeu. Claro que ele morreu por todos, não só para o povo de Israel, mas ele deu uma ordem para os seus discípulos, quando os mandou de 70 discípulos, de 2 em 2. Ele disse a eles, vocês podem encontrar isso na missão dos 70. A missão dos 70, se você quer saber o capítulo, é capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1 ao 24. E o Senhor mandou eles, e o Senhor disse a eles, não entreis na cidade dos samaritanos, veja bem, mas antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você vai me dizer, o Senhor fez acepção de pessoas? Não. O Senhor veio para salvar todo homem, independente de sua nacionalidade, independente da sua classe social. O Senhor veio para salvar os homens da perdição, todos eles. Porém, irmãos, temos que honrar aquilo que o Senhor prometeu a Abraão. Então, se alguns não honram, por isso que eu não me responsabilizo, irmãos, não me responsabilizo e não me representa nenhum governo deste mundo terreno que rompe relações com o povo de Israel. Não me representa, porque eu sou um pequeno servo, mas respeito com toda a minha reverência, primeiramente a Deus acima de tudo, e também a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e também respeito o povo de Israel, o povo judeu. Você vai me dizer, mas eles ainda não creram, muitos deles? Você está enganado. Tem muitos que já creram. Basta você fazer uma pesquisa ou procurar. E tem muitos que se dizem cristãos e não são cristãos, porque apoiam coisas diabólicas. Aborto, ideologia de gênero e outras coisas mais que eu não vou aqui falar para não prolongar o vídeo. Apenas eu gostaria de dizer para vocês,
Meus irmãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, vamos preparar a nossa alma, porque os tempos estão difíceis. E hoje nós estamos vendo um evangelho deturpado. De pessoas que querem ganhar em cima do evangelho, fazer balcões de negócios, mas nós também sabemos que existem vários e vários homens de Deus que querem pregar o evangelho genuíno, uma palavra bíblica de nosso Senhor Jesus Cristo, não palavras de evangelhos de prosperidade ou de outra coisa qualquer, mas o evangelho que diz a respeito da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero deixar bem claro para todo judeu, todo povo, de qualquer nação, de qualquer língua, que o Senhor Jesus veio buscar de todas as nações, tribos e línguas. Basta você ler lá em 7 de Apocalipse, no versículo 7 de Apocalipse, fala onde está escrito os mártires da glória. Você vai ver ali o que eu estou dizendo. E também devemos guardar os mandamentos. Não aqueles mandamentos que mandava, que o Senhor falava que tinha que se circuncidar. Esses já não, porque nós já fomos circuncidados em Cristo Jesus. Nós que somos gentios. Se bem que no meu sangue há também sangue judeu, porém, como eu não tenho como provar a não ser com o DNA, me considero gentil e não há necessidade de me circuncidar, porque já Cristo nos circuncidou na cruz. Quando vemos que Paulo se circuncidou, já sendo cristão, que Timóteo foi também circuncidado, sendo ele filho de uma judia e o seu pai era grego, mas isto era porque eles tinham que entrar na sinagoga. E lá na sinagoga era preciso que eles fossem circuncidados para que pudessem entrar e não mentir, porque se alguém perguntasse para eles, vocês são judeus? Sim. Vocês são circuncidados? Somos. Mas não é isto que traz a salvação. Hoje também, irmãos, eu conheço pessoas cristãs que têm que se circuncidar. Por quê? Por motivos de enfermidade, etc. Outros até mesmo porque acham que é melhor. Às vezes tem alguma deficiência na anatomia do seu corpo, enfim. Isso vai da característica da anatomia do corpo de cada um. Porém, na lei da Torá, que nós respeitamos, sabemos que foi Deus que deu a Moisés, era necessário naquele tempo. Hoje temos Jesus Cristo. É Ele que é a fonte da nossa salvação. Porém, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Porque está escrito em Apocalipse, tradução King James, uma tradução muito boa, King James 1611. Eu não estou aqui com a Bíblia, então depois vocês procuram, salvo erro, capítulo 22... Salvo erro, capítulo 22, versículo 14. Se eu me enganar no versículo aqui, vocês pegam a Bíblia e podem colocar no comentário que eu falei alguma coisa a menos no versículo. Na Bíblia King James 1611, uma Bíblia muito boa, muito próxima à original, está escrito assim: bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, porque terão direito da árvore da vida e de entrarem na cidade pelas portas. Irmãos, em outras traduções, diz
a respeito, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terão direito de entrar, de comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Agora, vejamos bem, irmãos, o Senhor Jesus cumpriu a lei. Os homens não conseguiam cumprir, ele cumpriu toda a lei. Então, guardar os mandamentos, se o Senhor Jesus guardou aqueles mandamentos, ele guardou até mesmo o Shabat. Porém, ele disse que ele é o Senhor do Shabat. Mas ele não disse para não guardar o Shabat. Ele disse que ele era o Senhor. Se ele era o Senhor do Shabat e guardou o Shabat, embora ele fez ali algumas coisas que os judeus, que eram tradicionalistas, ortodoxos e que estavam mesmo na lei de Moisés, acharam que ele não deveria ter feito quando seus discípulos estavam colhendo espigas e era sábado. Porém, irmãos, o Senhor Jesus, ele não repudiou, não reprovou os seus discípulos, porque ele é o Senhor do sábado. Então isso não quer dizer também que a minha igreja não guarda o sábado, eu vou perder a vida eterna. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você quiser aperfeiçoar melhor, se você quiser se aproximar mais de Deus e receber a benção que está sobre o Shabat, o dia que o Senhor escolheu, não foi escolhido por ninguém, não foi Constantino, como domingo sabemos que foi Constantino, em um dos concílios, salvo erro, não sei se foi no de Niceia ou no de Constantinopla, que foi mudado para domingo. E alguns cristãos, porque a ressurreição do Senhor foi no domingo, diz que o dia do Senhor é domingo. Porém, não está escrito em lugar algum na Bíblia, pelo menos eu nunca li, que domingo é o dia do Senhor, dizendo assim, abertamente. Mas está escrito, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ah, mas eu estou no Ocidente, como é que eu vou cumprir isso? Irmão, se você tem que trabalhar no sábado e não existe outra opção, logicamente que Deus, ele compreende todas as coisas. E no tempo certo, se ele quiser, ele abre uma porta que vai te dar liberdade. E se não ocorrer isso, logicamente, você vai agradecer a Deus por esse dia, para que também você possa estar enquadrado dentro do mandamento do Senhor. O Senhor não é um Deus injusto e ele não vai permitir que você fique do lado de fora por algum motivo que você teve que fazer obrigatoriamente. Todavia, saibamos que o mandamento permanece, não negando e nem infringindo aquilo que está escrito. Porque aquele que acrescentar alguma coisa, ou aquele que tirar alguma coisa, diz em Apocalipse, a sua parte será tirada da árvore da vida. Se você precisa trabalhar, você sabe que você também tem uma opção, que se chama a lei da vida. Enquanto Deus não prepara outra coisa, você vai fazendo. Também não vai perder o trabalho ou se pedir demissão e depois fica desempregado e aí a lei da vida não se cumpre em você porque você terá que comprar os alimentos, terá que, enfim. Muitos podem até dizer, seria isso o sinal da besta? Bom, quero dizer para todos vocês que o sinal da besta é algo que vai se manifestar e não se trata de um dia,
mas se trata de um homem, porque a palavra diz que será o número de um homem. E para quem não sabe, o número 6 é o número de um homem. E quando se fala em 666, lembramos que o tributo pagado, o imposto pago para Salomão na construção do templo eram 600 ciclos de ouro ou de prata, salvo erro. Então isso ainda não nos foi dado a compreensão e jamais eu tirarei uma conclusão. Apenas eu sei que aqueles que são de Cristo Jesus, de Yeshua HaMashiach, terão o sinal de Yeshua HaMashiach. Deus não permitirá que nós sejamos enganados se nós estamos procurando andar em sinceridade. Então vamos procurar a sinceridade que provém de Deus e de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, para que se cumpra em nós a palavra da vida eterna. Deus abençoe a todos e Shalom, e a paz e graça e as saudações cristãs a todos. Amém e amém.